Bom dia, tudo bem? Geografia, página 285. Transformações da paisagem e a ação do ser humano, os indígenas e a transformação da natureza, o croquis do bairro. São esses três assuntos que vamos focar agora. Página 285. O que diz aí? Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo dos tempos, né? As paisagens vão se modificando, vão se transformando, porque isso pode acontecer tanto por ação da natureza, né? Por chuvas e por ação do ser humano. Vamos ver o que acontece. A paisagem é a ação da natureza. As paisagens, elas podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento. Você pode até marcar aí o livro, sublinhar como o vento, a luz, o calor do sol e a água da chuva, dos rios e dos mares. Isso acontece tudo, pode acontecer por isso aí, tá bom? Veja aí a seguir alguns exemplos, como a formação rochosa, denominada falésia, que é transformada pela ação da água do oceano, né? Ao colidir constantemente com esses paredões de rocha, as ondas do mar causam seu desgaste. Conforme retratado na fotografia aí ao lado, no Rio Grande do Norte, Natal. Aí é um desgaste acontecido pela ação das águas, né? Outra aí são as dunas, que são formas de relevo originada por grandes porções de areia. Elas são transformadas pela ação dos ventos também, que carregam os grãos, né? Carregam os grãos da areia, deslocando as dunas de um lugar para outro. Aí é uma fotografia ao lado no Maranhão, isso aí, essas dunas aí. Vira-se a página e vem a paisagem e a ação do ser humano. O ser humano, pessoal, ele transforma as paisagens para atender às suas necessidades. Ele quer construir alguma coisa, um estabelecimento, ele vai e derruba. Não sei se vocês viram falar daquele tempo que queriam construir um terminal ali na Praça do Parque Piauí. Então, não deixaram, né? Mas o ser humano queria, né? Queria destruir, transformar aquelas paisagens em um local para ser feito um terminal, mas não conseguiram, né? Então, o ser humano, ele que transforma as paisagens para atender às suas necessidades, porque quer fazer alguma coisa, como o cultivo da terra para alimentação, uma construção de estrada para a circulação de veículos e construção de casas para moradias. Transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas e meio a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais os materiais eram utilizados, de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam o quê? As necessidades de novas construções, com outras funções e com um modo de construí-la e de utilizá-la, se for alterando. Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente daquele lugar. Aqui, gente, nessa fotografia aí, está mostrando o quê? Mostram elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como é a igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios, como arquitetura e materiais modernos. Aí vem o quê? Umas questões, né? Você vai observar as paisagens retratadas abaixo e depois vai contornar de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação do homem e de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano. Ou melhor, gente, de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza e de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano. Letra C. Assinale com X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem? B. É rio, é vento, é mar ou é chuva? Qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem? A. Deslocamento de pessoas e mercadoria ou cultivo para a produção de alimentos?
Os indígenas e as transformações da natureza. Os indígenas, gente, também eles transformam as paisagens. Por conviver geralmente, né, nessa harmonia com a natureza, né, que aí os índios já convivem na natureza, né, e lá já acontece de acordo com o respeito que ele tem, um modo respeitoso, conservando o máximo possível o local, né. Os povos indígenas, eles, sem alterar as florestas, os rios, e os animaizinhos não conseguiram garantir sua sobrevivência e as das próximas gerações. Assim, eles coletam frutas e raízes, cortam as árvores, caçam e pescam com responsabilidade. Ou seja, retiram da natureza apenas os recursos necessários para seu sustento e da sua família. E quando eles percebem que esses recursos estão se esgotando, procuram outro local da floresta e para explorar. Desse modo, eles contribuem para que a natureza se recupere ao longo do tempo. Eles vão sempre fazendo esse tipo de coisa para recuperar ao longo do tempo, porque eles vivem ali, dependem daquilo. Aí, ó, mostrando aí os indígenas do povo Iquelpé pescam na Lagoa Arirana, em Feliz Natal, Mato Grosso. Aí diz o seguinte: a natureza é importante, pessoal, para os povos indígenas, muito importante. E para você, ela é importante? Aí na 289 você vai ler um texto e depois vai responder as questões de interpretação de acordo com o texto. A 290 é sobre croquis do bairro. O que é o croquis, gente? Croquis são desenhos, é o esboço feito que a gente faz de alguma coisa. Você viu aquilo ali, vai fazer o esboço, vai fazer aquele desenho a mão livre, né? Com base na observação. Eu estou observando aqui, por exemplo, essa capa do livro. Aí eu vou fazer o esboço todinho, de acordo, tipo assim, olhando e desenhando, entendeu? Aí eu croquis. Croquis são desenhos ou esboços feitos à mão livre com base na observação de objetos ou paisagem. Observa aquela paisagem, então eu vou querer desenhar ela, é um croquis, você vai fazer um croquis. Então, observe e verifique os elementos que caracterizam a paisagem retratada na fotografia abaixo. Agora você vai fazer o croquis, você veja o croquis que representa a paisagem aí, ó, tá toda feita aí um croquis mostrado. Aí agora aqui é com você, na 291 você vai fazer o seu croquis dessa imagem que está retratada acima, na página 291. Você vai fazer um croquis para representar os elementos presentes na paisagem dessa fotografia. Você vai desenhar o que você observar lá em cima, você vai desenhando, entendeu? Bem bonitinho, entendeu? Aí nós paramos aí na 291, próxima aula a gente prossegue com a importância da reciclagem, ok? O assunto de hoje também foi ótimo, não foi, gente? Muito bom, muito maravilhoso esses assuntos. E olha essas duas princesas que eu coloquei aí, minha gente, arrasaram. Eu gostei tanto dessa foto que eu resolvi colocar ela hoje aí pra vocês, tá bom? Excelente segunda-feira.